orar pela vida do Sérgio, então. Estende as suas mãos. Senhor, a gente quer te agradecer nessa noite, Pai, pela vida do seu servo aqui nessa casa, Pai. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de ouvir outras vozes, ouvir outra perspectiva da sua palavra para a vida de cada jovem aqui, cada jovem assistindo, Senhor. Que essa palavra seja rema para as nossas vidas, que ela venha cair num solo fértil dos nossos corações, para que a gente não perca, para que a gente nunca esqueça, Senhor. E principalmente que nada possa tirá-la de nós, porque a sua palavra é eterna. E ela foi pregada para a gente e pertence para a gente se a gente guardar no nosso coração. É isso que a gente pede. Abençoa essa noite, abençoa o resto desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Bianca. A paz seja com todos. Amém. Cadê aquele glória a Deus e aleluia dos jovens? Bem, isso aí. A animação, estamos meio longe um do outro aí, mas não podemos nos esquecer da alegria que o Senhor nos dá. Aquela alegria que é a nossa força todos os dias, né? Tá? Meus irmãos, é sempre um prazer muito grande vir aqui conversar um pouquinho com vocês, transmitir um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. E é claro que principalmente quando estamos aí com vocês jovens, essa alegria, essa força, essa garra que provém de vocês, né, que são os rebentos do Senhor. Então, com certeza Deus se alegra muito por você estar aqui, tá? Então, antes de tudo, pega lá já a tua Bíblia, vai preparando, coloca ela para aquecer, né? Vai agilizando os dedos estão meio travados aí, né? Tá friozinho hoje, deu uma esfriada, mas eu acredito que Jesus tem muito a nos falar hoje, tá bom? Muito a nos abençoar. Gostaria de, antes de tudo, deixar então, tá, um grande abraço para aqueles que nos acompanham em casa e que você também possa nos acompanhar com a tua Bíblia em mãos, tá? Em cada passagem, fazendo as anotações, beleza? Gente, vou começar com uma pergunta a vocês, tá? Eu gostaria que você levantasse a mão se você fizesse parte desse grupo. Quem gosta de tomar decisão, hein? Mas nenhum. Eu não vou me arriscar em levantar a mão também, viu? Não vou tomar decisão por vocês também, né? Daí não dá. Gente, realmente é algo muito difícil tomar decisão. E vamos falar a verdade, nesses últimos dias aí tem sido cada vez mais difícil, né? Vou fazer uma outra pergunta agora aqui. Quem de vocês em algum momento, nos últimos 4 meses, se sentiu inseguro? Obrigado, gente. Obrigado porque vocês foram bem sinceros, tá? Eu também. Em algum momento da minha vida, nos últimos meses, me senti um tanto inseguro. Quando falamos de tomar decisão, realmente é muito difícil quando temos insegurança. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Jesus é a nossa segurança. E Ele é aquele que nos orienta e nos ajuda a tomar decisões. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Até porque tem sido muito difícil tomar decisões que são urgentes. São decisões urgentes, tá? Temos que tomar ainda esse ano, tá? Vamos juntos abrir lá em Eclesiastes. E enquanto você vai abrindo em Eclesiastes, eu vou compartilhando para você. Pode ir lá para Eclesiastes 1 mesmo, tá, gente? Eu vou compartilhando com você já alguma coisinha aqui. Você já percebeu que quando estamos em momentos de medo, de insegurança, é muito comum a gente ficar um tanto perdido? Muitas vezes, eu não sei se acontece isso só comigo, mas eu estou para tomar uma decisão, daí de repente eu converso com um, converso com o outro, busco informações e decido. Galera, não dá 1 hora, 2 horas, no máximo no outro dia eu já falo assim, eu acho que eu decidi errado, acho que não vou tomar essa decisão. E daí, antes mesmo de tomarmos a decisão, nós voltamos atrás. Então, essa ida e essa volta, ela é
algo saudável. Sabe por quê? Isso faz parte de uma reflexão que nós fazemos. E é uma briga, é uma luta espiritual dentro de nós. Onde a nossa vontade fala algo, mas Deus, por meio do seu Espírito, está falando outra. E Ele está com certeza procurando um equilíbrio. E nós buscamos esse equilíbrio no nosso dia a dia. Só que tem um detalhe. Não somos só nós que passamos por isso. E inclusive, não somente as pessoas do passado, mas as pessoas do futuro passarão por esse tipo de situação. Tá? Então, vamos agora ler Eclesiastes 1, a partir do versículo 1, e tentar compreender. Vai ser uma leitura longa, mas eu gostaria que você meditasse muito nessa passagem, porque eu acredito que Deus vai te falar. Capítulo 1, Eclesiastes 1, todos estão comigo aí? Amém? As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei em Israel, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Você acredita que Deus vai te falar a partir dessa palavra, irmão? Então curve a sua cabeça, vamos orar juntos. Pai, Tu és um Deus de misericórdia. E nesse momento nós reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Inclusive, Pai, que sem o Teu conhecimento e a Tua sabedoria, estamos perdidos, Senhor. Não sabemos para onde andar e como nos orientar. Então nós lhe pedimos nesse momento, abençoa a mim enquanto prego e também aos meus irmãos, ó Pai, enquanto ouve a Tua palavra. Abençoa, Pai, traz uma palavra rema aos nossos corações, trabalha em nosso ser, em nosso viver. Sim, Pai, tenha liberdade para agir sobre as nossas vidas, sobre essa igreja e também sobre os irmãos que estão nos ouvindo, nos vendo em casa. Pai amado, eu oro e lhe agradeço desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguém sabe quem falou essas palavras? Essas são palavras de quem? Palavras do pregador. Ajudou muito, pastor. Palavras de Salomão.
Então, Salomão, ele é conhecido por ser escritor de pelo menos 2 livros, o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios, em momentos diferentes da vida dele, onde ele coloca todo o conhecimento e a sabedoria que Deus havia lhe dado. E é claro que nesse momento, ele dá um parecer sobre aquilo que ele sentiu, sobre aquilo que ele passou, sobre toda a pesquisa que ele fez, sobre todo o conhecimento e sabedoria que ele tinha. Para quem não sabe, Salomão, ele era assim, visitado por muitos em sua região. E tinha gente que vinha até de longe, porque ele não conhecia somente das coisas de Deus. Ele conhecia a respeito de várias áreas. Se você falasse com ele a respeito de engenharia, ele sabia. Se falasse com ele a respeito de biologia, principalmente botânica, ele sabia. Se fosse falar para ele a respeito de leis, ele sabia também. Tá? Mas isso, é claro, a gente vai expor ao longo dessa breve meditação que a gente vai fazer. Tá bom? Então, eu fui atrás de uma informação muito importante porque eu fiquei encucado com uma situação. Vocês sabem quantos anos tem a pessoa mais velha viva? Chuta um valor. 107? 127? 105? Pois é, achei que está registrado como a pessoa mais velha do mundo, uma senhora de 117 anos, vivendo lá no Japão. Tá? Porém, fui um pouco mais atrás e eu percebi, olha só, uma novidade, uma senhora de 119 anos. De onde que ela é? Eu só vou falar o nome. Maria Pereira dos Santos. É brasileira. A família entrou com um recurso para colocar, né, a senhora Maria Pereira dos Santos no Guinness como a senhora mais velha do mundo, ou seja, que está viva ainda. Então, 119 anos, faz agora, final do ano, 120. Sabe de onde que ela é? Minas Gerais. Está vivinha da Silva. Né? Gente, mas por que o pastor foi atrás disso? Você falou assim, Sérgio, que curiosidade é essa, né? Nesse momento? Simplesmente porque quando Salomão fala sobre viver, e aquele que viveu, e que é aquele que ainda irá viver, eu fiquei meditando algum tempo assim, gente, vocês já pararam para pensar que há 120 anos atrás, ninguém que está aqui hoje estava vivo? Vocês pararam para pensar que não existe ninguém do século XIX? Que todas as pessoas que estão aqui vivas ou são do século XX ou do século XXI? E vocês já pararam para pensar também que daqui a aproximadamente 120 anos, se tudo correr nessa trajetória aí, de longevidade, provavelmente nenhum de nós estaremos vivos? E que inclusive nós não estaremos vivos e não seremos donos de nada do que nós temos aqui? Vocês já pararam para pensar que muitos donos de posses, terras, que viveram no século XIX, que eram multimilionários, milhões e milhões de dólares, não é dono de nada mais disso? Não importasse quantos alqueires ele tivesse naquela época, já não é mais dele, está na mão de outros, e muito provavelmente daqui a 120 anos, terá um outro dono que ainda nem nasceu. Mas por que essa reflexão? Porque por muito tempo nós angariamos muitos bens, nós tentamos crescer em várias áreas, e eu acredito que nada melhor do que falar a vocês jovens que estão iniciando uma caminhada a respeito disso, para que não nos esqueçamos daquilo que realmente tem valor, a pérola de grande valor, que é Jesus. Então, nesse momento é o momento de refletirmos a respeito do que realmente vale a pena. Porque às vezes nossas decisões nos colocam em apuros. Nos colocam numa caminhada que, se olhássemos, se cada um de vocês estivesse em 40, 50 ou até 60 anos, vocês falariam bem assim, não, eu não faria aquilo que eu fiz, aquela decisão que eu tomei enquanto era jovem, não, daquele jeito não. Seria um pouquinho diferente. Eu teria um pouco mais de equilíbrio em minhas decisões. Então, sendo assim, o escritor de Eclesiastes, ele meditou durante um bom tempo, e é claro,
que ele percebeu que nós nos prendemos a muitas superficialidades. As nossas decisões, gente, são momentâneas. Nós não decidimos para muito longe. É muito difícil alguém fazer algo a longo prazo. O máximo a longo prazo que conseguimos fazer, às vezes, é comprar a casa em 20 anos para pagar. Ou às vezes nem isso fazemos. Muitas vezes até por um receio muito grande, uma falta de confiança em nós mesmos. Então nós temos que trabalhar esse lado em nós, para que a gente possa crescer de uma forma saudável, com Jesus. Alguns modismos que já aconteceram no passado. Perguntar para vocês, jovens, vocês se lembram que há pouco tempo atrás vocês estavam brincando de Beyblade? Ontem, né? Ó, tem o meu em casa ainda. O Paulinho brinca lá de vez em quando ainda. Então, gente, com certeza, se eu perguntar aqui, vai ter alguém que foi da época do ioiô. Ioiô, Fanta, laranja, Coca-Cola, limão. Tem alguém aí? Vamos ver se tem. Ó, quem estiver levantando aqui é da minha idade. Ó. É da minha idade. Quem se lembra? Olha lá. O Beyblade da nossa época é o ioiô, gente. Tá? Tinha lá o ioiô, Fanta, laranja, ioiô, Coca-Cola. A gente fazia, né, coleção do ioiô. Né? Muito bom, por sinal, aquele ioiô. Né? Nunca mais via, bem retrô mesmo. Tá? Também, nós temos outros modismos, como o caso da calça boca de sino, um tênis de marca, né? Não, se não for daquela marca, lá eu não quero. Você já parou para pensar que daqui a 2 anos você nem vai estar com ele? E às vezes alguém pisa no teu tênis, ou às vezes você rasga, você fica tão chateado com aquilo. Mas daí, quando vê, já foi, gente. Daí no final de tudo, você vai ficar envergonhado, porque você vai olhar lá atrás e vai falar assim, pô, briguei com fulano, com ciclano, minha irmãzinha, meu irmãozinho, né? O negócio se foi, e agora o que realmente tem valor, que é o relacionamento com pessoas, né? Eu não prezei. Aí o carro, né? Não, esse é o carro zero, carro novo. Tá, gente, mas se vai. Como diz o ditado, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Pois é, muitas vezes, então, essa falta de valor agregado de uma forma correta, aquilo que é bem material, aquilo que é pessoa, o que é relacionamento, às vezes nos falta em nossas decisões. Às vezes nos pautamos em decisões voltadas mais de uma forma materialista, tá? Mais voltadas somente para o financeiro. Tá? Me privo de certas coisas pensando somente no financeiro. Tá? Mas e o relacionamento forte que você está tentando fazer com o teu irmão? Porque de repente ele está precisando daquele momento de uma ajuda. Isso, galera, é para a eternidade. Por quê? Você vai se encontrar diante de Deus e você já parou para pensar que você terá galardão e recompensa? Não que você faça por isso, mas você terá galardão e recompensa diante de Deus. Ele falará para você, bem-vindo, bendito do meu Pai. É isso que você ouvirá dele. Então, nas nossas decisões, temos sim que levar em consideração qual é a profundidade do alcance dessa decisão que eu vou tomar. E é claro que devemos nos lembrar que hoje, por exemplo, temos uma série de situações ocorrendo. Como, por exemplo, há uma necessidade básica do álcool gel. No passado era tão necessário assim? Não. Vai passar, de repente já está quase até passando. De repente, há uma necessidade hoje de se falar de lives. Pode ser que essa necessidade, ela até se mantenha, mas já não será tão importante como o relacionamento próximo. Nós teremos que voltar em algum momento a ter relacionamentos próximos. E até quando você vai ficar a uma certa distância? Então, eu tenho que agregar valor nessa decisão também. Porque como diz Eclesiastes 3, um pouquinho à frente ali, né, inclusive para aqueles que não haviam visto, eu vou abrir aqui porque vale a pena, gente. Tá? Lá em Eclesiastes 3, por favor. Só um pouquinho para frente, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo
de se conter, de se abraçar. Então haverá um tempo em que você voltará a abraçar. Tá? E é claro que Deus vai te mostrar esse tempo, qual é o momento. Então eu deixo para você que é necessário sim, que vocês não deixem essa chama apagar. Como vocês são de uma geração que estão aí se apropriando da missão cristã, saiba que logo essa geração que vos fala, você vai. E vocês ficarão. E serão vocês que terão que transmitir para as próximas gerações. Então é necessário que não percamos algumas essências do cristianismo, e que são básicas e necessárias para que venhamos a viver em fé. Porque o justo, ele viverá pela fé. E é de fé em fé que nós caminhamos. Não podemos nos esquecer da base cristã, para que tenhamos sim um terreno sólido, para que possamos pisar. Não vamos agir, não podemos agir de forma superficial. Não existe cristianismo na superficialidade. Cristianismo na superficialidade é simplesmente uma imitação barata daquelas que já ocorreram no passado. Deus te dará no teu íntimo daquilo que você precisa fazer. Em Mateus 24, vamos um pouquinho lá à frente. Mateus 24, para quem não conhece, é capítulo apocalíptico, vale muito a pena você ler. Em Mateus 24, lá no versículo 35, Jesus diz, ao final da pregação dele ali, ele fala: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Gente, como eu comentei agora há pouco, modismos acontecerão, dos menores aos maiores. Mas uma coisa que você não pode se esquecer, que a palavra tem que estar fundamentada no teu coração, para que você faça a coisa certa, para que você tome a decisão certa. Não é possível tomarmos uma decisão correta se não tivermos uma base sólida. E essa base sólida, essa rocha, nós bem sabemos que é Jesus. Só que eu preciso aceitar isso. Não basta eu apenas conhecer. Em algum momento eu tenho que fazer como Jó e falar: Senhor, eu lhe conhecia só de apenas ouvir falar, mas agora os meus olhos, eles te contemplam. Ou seja, eu estou caminhando contigo. Então é necessário que eu aceite, que eu receba isso no meu coração, de que eu não posso ter ou viver um evangelho distante de Deus, um evangelho distante das pessoas. Porque a boa nova, ela é pregada onde há reunião de pessoas. E é claro que essa reunião de pessoas hoje está um tanto abalada, mas haverá um tempo em que será construída assim, novamente. E eu acredito numa igreja forte, uma igreja limpa. Deus está purificando a sua igreja. Deus está purificando a sua igreja. A pergunta que fica agora nesse momento, já que nós precisamos dessa base bem fundamentada, bem sólida, para tomar as minhas decisões, onde é que eu busco essa base? De repente alguns de vocês me falarem assim: eu vou para a Bíblia, né? Gente, é algo muito mais profundo do que isso ainda. Porque a Bíblia, ela pode ser lida de duas formas: de uma forma espiritual ou apenas de uma forma intelectual. Se você estiver lendo de uma forma intelectual, simplesmente para adquirir conhecimento, sem sabedoria alguma, não vai valer muito. Então que você tenha não somente conhecimento, mas sabedoria. Alguém se lembra de alguém que pediu conhecimento e sabedoria ao longo da história? Salomão. Esse que estava aqui em Eclesiastes falando. E é claro, podemos ir lá para 2 Crônicas, capítulo 1, já no início. Vamos voltar um pouquinho. Lá em 2 Crônicas, fala das crônicas dos reis.
Vai falar, o título aqui para mim, pela Nova Versão Internacional, aparece assim: Salomão pede sabedoria. Então vamos entender como é e por que Salomão pediu sabedoria. Tá? Vou dar um tempinho para você achar aí. Todos estão comigo aí? Vamos lá então. No capítulo 1 de 2 Crônicas, diz: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Criat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze de Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizeram estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão. Ele disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Primeiro ponto: se você quer sabedoria de Deus, se você quer pedir algo para Deus, você perceba aí que Salomão, ele se dedicou e se consagrou a Deus. Como pode eu ouvir algo de Deus, se eu estou vivendo distante de Deus, estou vivendo mais próximo das coisas do mundo, vivendo muitas vezes para mim e para as minhas vontades? Se eu quero ouvir a voz de Deus, é necessário que eu me consagre a Deus, que eu me coloque à disposição de Deus, que daí sim eu terei sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sem consagração é impossível você ouvir a Deus, porque sem fé que Ele realmente existe e pode falar comigo, é impossível que eu o ouça, é impossível se aproximar a Deus, é impossível agradar a Deus. Nesse momento, então naquela noite, versículo 7 estamos, Deus apareceu a Salomão e ele disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E no 8 diz: Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me o quê? Sabedoria e conhecimento, para que eu possa o quê? Para que eu possa usar com as minhas vontades, com os meus desejos, para que eu possa adquirir bens, para que eu possa ser rico, para que eu possa ser feliz. Foi isso, gente, que Salomão disse? Não, ele disse: para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão sabia muito bem do desafio que ele teria diante do povo. Muito provavelmente ele já tivesse inclusive lido a respeito de Moisés, o quanto Moisés sofreu com o povo no deserto. E agora aqui nesse momento ele pede sabedoria e conhecimento para liderar. Eu não sei que tipo de liderança você precisa fazer. De repente você pensa bem assim: é a liderança da minha casa, é a liderança entre os jovens, é a liderança na igreja, no ministério, é a liderança no meu emprego. Mas de repente você fala assim: não, eu não sei que tipo de liderança é essa. Pois é, eu vou te falar uma liderança que é muito importante, que muitas vezes nós nos esquecemos. É a liderança de nós mesmos, dos nossos atos, das nossas decisões, das nossas atitudes. Quando Deus, Ele nos ajuda a liderar a nós mesmos, fica tudo muito mais fácil, com a sabedoria, com o conhecimento que Ele nos dá. Então, eu aconselho você a pedir sabedoria e conhecimento para aquele que pode te dar, que é Jesus. Deus Pai pode te dar, o Espírito Santo pode trazer para você essa liderança que você precisa. Se formos um pouquinho adiante, em Provérbios 1, versículos de 1 a 7, ele já terá compreendido muito bem a respeito disso. Vamos lá? Vamos juntos?
lá para Provérbios. Está um pouquinho atrás ali, junto com Salmos, Jó, Eclesiastes, está do ladinho de Eclesiastes, tá? Então, quando nós falamos de Salomão, fica muito claro que ele entendeu e ele recebeu de Deus essa sabedoria. No capítulo 1, olha o que ele escreve, capítulo 1 de Provérbios. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, e viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. E no 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou algumas versões, no caso da minha aqui, o princípio do conhecimento, que é o conhecimento de Deus. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Em algumas traduções coloque: os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Muitas vezes, para se ter sabedoria e disciplina, conhecimento de Deus, para ser inspirado por Deus, é necessário, antes de tudo, ter uma atitude, que é a atitude de humildade. O que é ser humilde? Humilde é simplesmente reconhecer quem eu sou e o quanto dependente eu sou de Deus, ou muitas vezes até de alguém. Eu preciso reconhecer isso. Eu não posso achar que simplesmente eu posso porque eu quero porque eu posso, e assim eu faço. Isso não dá certo. E é por isso que eu chamo a atenção de vocês, meus irmãos, a respeito de algo que está escrito em Efésios, capítulo 6. Abram, por favor, lá no Novo Testamento agora. Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao 3. Isso também está descrito, tá? E foi descrito pela primeira vez em Êxodo, capítulo 20, tá? Não precisa abrir, tá? Porque vocês vão se lembrar a respeito disso, tá? Mas foi descrito lá também em Êxodo, capítulo 20. A gente vai ler agora aqui um pouquinho no Novo Testamento, Efésios 6, algo que inclusive eu tenho muito costume de falar em casa para as crianças. Eu falo para eles. Às vezes eles são meio arredios assim. Tá? Nós conhecemos, né? Eu já fui adolescente, faz pouco tempo atrás eu era adolescente também. Eu sei, né? Eu era jovem, né? Ainda sou jovem, mas eu era mais jovem do que sou agora. E às vezes a gente tem aqueles momentos assim, né? Que a gente parece uma bombinha, né? Daí eu só falo assim: olha, o que está descrito em Efésios 6 mesmo? Alguém sabe? Sem ler aí. Você sabe o que o meu filho, Caleb, né, deve estar lá, ouvindo lá em casa. Sabe o que o Caleb diz? Tá, honra papai e mamãe. Para quê, meu filho? Para quê? Para que eu tenha vida longa na terra. Então é assim que ele aprendeu, gente. É de uma forma didática, né? Como a Bianca estava comentando, ele é tão bom ensinar a criança. Você vê, até hoje ela não se esqueceu, gente. Quando estava ensinando lá na escolinha, né, bíblica, para as crianças, a importância da contribuição, tá? E da mesma forma a gente ensina para as crianças em casa também. E o que diz lá em Efésios 6? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Por quê? Daí ele explica: porque isso é justo. É justo, gente, diante de Deus, respeitar a papai e a mamãe. Por quê? No mínimo porque ele é teu pai, porque ele é tua mãe. Aí depois, porque ele tem mais experiência de vida do que você. Então, filhos, Deus está usando Paulo aqui para falar: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E daí agora, coloca ali, lembra? É como Paulo estivesse falando assim: lembra lá do Êxodo 20, Moisés, os 10 mandamentos? Pois é, este é o primeiro mandamento com promessa.
é mais ou menos assim, sabe essa senhorinha que está ali com 120 anos? Olha, não teria problemas em me arriscar em dizer que muito provavelmente ela honrou ao pai e à mãe dela. Porque eu conheço muitos idosos, pessoas da família, que têm 70, 80 anos, 60 anos e que honraram o seu pai e sua mãe. Porque quando você honra seu pai e sua mãe, você ganha experiência. Você acata algumas decisões que ele toma por você, porque naquele momento é necessário. Vai chegar um momento em que você poderá tomar essas decisões, mas ainda não. Ou de repente você já está adulto e você quer ter uma opinião a mais. Então você vai lá e conversa com alguém mais experiente. Então papai e mamãe sabem. E é por isso que Deus vai te honrar, te dando capacidade de se cuidar da tua mente e do teu corpo, da tua saúde. Tá? Por isso que às vezes não pode ficar dormindo, tá? Muito tarde. Tá? Porque senão depois você terá que acordar mais cedo. Você vai mal para o teu trabalho. Daí então você não vai desempenhar da mesma forma. Então, são detalhezinhos pequenos que às vezes não parece fazer sentido na hora, porque meu pai é meio quadrado, mas não. No final de tudo, eles estão certos porque eles estão te ensinando que você precisa estar saudável para compreender as coisas ao teu redor. Porque se você não estiver saudável, você não conseguirá perceber as coisas que estão ao teu redor, muito menos as coisas espirituais, que são as coisas de Deus. Fica difícil. Os gregos, eles já tinham um ditado antigo, e que Paulo utiliza, inclusive, em algumas passagens bíblicas, que é mente sã, corpo são. Cuida da tua mente, e o teu corpo, ele vai agradecer. Cuidado com o que você coloca para dentro da tua mente, a decisão que você tomou, cuidado. Nós temos hoje jovens afastados da igreja, e não querem vir para a igreja, mas não é porque não pode. Não é. É simplesmente porque não querem. Ah, mas e por que não querem? Porque simplesmente se deixaram levar por más companhias. Porém, a Bíblia declara que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas papai e mamãe já havia falado, as más companhias, elas se tiram do caminho. Cuidado, meu filho, com fulano, com ciclano. Você está pronto para ouvir o que Deus tem a te falar? Em Salmos, existe um alerta, tá? Eu amo os Salmos, e principalmente o Salmo 1. Eu gostaria de ler com você, você pode abrir ali. É algo que eu acredito que muitos de nós aí já até recitamos, né? De tanto que já lemos. Se você ainda não tentou memorizar Salmos, memorize. E vou dar uma dica para você, comece pelo Salmo 1. O que diz Salmo 1? Bem-aventurados? Bem-aventurados são quem? Aqueles que não andam segundo o conselho dos, e não se detêm na conduta dos pecadores, se nem se assenta à roda dos escarnecedores ou zombadores, mas antes o seu prazer está onde, gente? Está na lei do Senhor. Agora sim faz sentido eu falar bem assim, vou buscar sabedoria na Bíblia, porque eu sei que eu tenho que meditar, não é só ler, eu tenho que refletir sobre aquilo que eu estou lendo, e depois tentar aplicar na minha vida. Na versão da NVI, fica um pouco melhor esse daqui, mais fácil de se entender, mais contemporâneo. Diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita, olha aí os modismos, gente, olha os modismos, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, o segundo ponto, além de obedecer ao teu pai, à tua mãe, honrá-lo todos os dias, não importa que tipo de pai ou mãe você tem. Deus simplesmente, ele diz assim, honra teu pai e tua mãe. Não é se o teu pai ou tua mãe forem bonzinhos, se eles forem direitinhos, se eles forem certinhos. Não, honra a teu pai e a tua mãe. Depois deixa comigo, meu filho, que eu vou cuidar de você, eu vou te dar longevidade, tá? Então aqui, agora, depois de honrar papai e mamãe, eu tenho que meditar também. E agora o próximo ponto, no 3.
ele coloca uma característica. Então agora você consegue observar se a tua vida está regrada nesses primeiros 2 versículos do Salmo 1. Lá no versículo 3, ele diz que a pessoa que normalmente medita na lei do Senhor e se afasta daquilo que é ruim, daquilo que é mal, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Gente, uma tradução agora, versão aí do Sérgio, é assim: quando eu estou meditando diariamente com o Senhor, refletindo naquilo que Ele me fala, quando eu me afasto daquilo que é ruim, porque Deus já me mostrou, quando eu evito essas coisas, as minhas raízes, elas vão se aprofundando. Quando vier o momento de pandemia, o momento de tristeza, as raízes vão poder alcançar as águas que fluem de Deus. E é por isso que aqui em cima vai demonstrar a profundidade da tua raiz, a tua expressão, a forma que você vive, mostra como você está em Jesus. As tuas raízes profundas conseguem captar nutrientes, conseguem captar água, para que essa planta se desenvolva, essa planta que é você, e as tuas folhas não vão murchar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso, aleluia. Então, se você está hoje de pé, mesmo em meio às várias situações que você tem passado, e você não sucumbiu, não é porque você é o bambambam, não é porque você tem raiz profunda e Deus tem te mantido, Deus tem te sustentado, tá bom? É Ele quem faz essa obra na tua vida, e é Ele quem vai continuar fazendo essa obra na tua vida. Não se esqueça disso, que você sem Ele não pode fazer nada. É por isso que devemos sim estar enxertados na videira que é Jesus. Nós necessitamos, isso é uma necessidade nossa. Jovens, esses pontos que eu coloquei aqui para vocês, são pontos importantíssimos. E é claro que agora nós já podemos meditar claramente naquilo que eu tenho como decisão. Eu gostaria que você agora aí, de onde você está, você erguesse a tua mão se você tem uma decisão importante para tomar nos próximos 6 meses. Você tem uma decisão importante para tomar nos próximos 6 meses? Levanta a mão. Somente quem tem decisões importantes para tomar nos próximos 6 meses. Bom, ótimo, muito obrigado. Então, nós oraremos agora por isso. Tá? Vamos ficar de pé? Deus, Ele não toma decisão por nós, mas Ele nos capacita a tomar decisões. De repente você está esperando um sim ou um não audível de Deus. Mas eu vou dizer algo a você. É muito provável que você não ouça, muitas das vezes, esse sim e esse não audível. Você terá que usar a sabedoria e o conhecimento que Deus vai te dar, ou que Ele já te deu. Então eu gostaria que você pensasse nessa decisão que você tem que tomar. Eu não sei se essa decisão ela é de caráter profissional, se é de caráter relacional, relacionamento entre pessoas. Eu não sei se essa decisão ela é no sentido de um casamento, um noivado. Eu não sei se essa decisão é no sentido de você estudar. De repente seja uma decisão no sentido até de pedir perdão para alguém que você magoou. De repente essa decisão ela é voltada mas para algo familiar, é na família, no teu relacionamento familiar. Ou de repente essa decisão ela seja voltada para você que de repente está em casa e poderia estar aqui conosco. Essa decisão seria de
levantar a sua cabeça e dizer assim: eu vou enfrentar, porque Deus, Ele vai me ajudar a perder todo o medo, toda a insensatez. Não importa o tipo de decisão, se é se eu compro um carro, se eu compro uma casa, se é se de repente eu troco de emprego. O importante é que existe essa demanda no seu coração. E eu gostaria que você fechasse os olhos e você pudesse contemplar, como se você estivesse naquele momento em que Salomão estava lá no templo. E hoje, esse é o templo, esse é o local. E Deus te dá a oportunidade para você pedir a Ele, assim como Salomão pediu, sabedoria e conhecimento. Peça a Ele. Não há nada melhor para você pedir para Deus hoje do que sabedoria e conhecimento. Que Ele possa derramar sobre a sua vida, que Ele possa te fazer um jovem sensato, um jovem próspero em suas decisões, e tudo quanto você decidir, seja como foi por meio das decisões, não de Salomão apenas. Eu vou ainda mais longe, como as decisões de Cristo, de Jesus. Abre o teu coração nesse momento, deixa Ele agir, deixa Ele te tocar, deixa Ele tocar o teu coração. Aleluia. No livro de Joel, capítulo 2, o Senhor diz: pois chegará um tempo em que derramarei o meu espírito sobre o meu povo, e os filhos e filhas profetizarão, e os velhos, os idosos, eles sonharão, os jovens terão visões. Que o Senhor possa nesse momento, hoje, dar a cada um de nós aqui dentro todos esses dons, para que possamos vislumbrar de uma forma espiritual aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Que você venha assim a profetizar, que você venha assim a sonhar os sonhos de Deus para a tua vida, que você venha assim a ter visões, relances, nuances daquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Não deixe nada e nem ninguém apagar os sonhos de Deus no teu coração, porque Ele sim é quem trará a boa nova para a tua vida. É Ele quem será a tua rocha, é Ele quem será o teu sustento. Que você não tenha lamento, mas que você tenha paz, que você tenha alegria. Sim, nesse momento eu declaro sobre a tua vida, momentos de paz, momentos de bem e não de mal. Que você possa sim receber hoje aquilo que você tem pedido há tanto tempo. Não deixe para amanhã, mas peça a Deus para Ele te ajudar, a te orientar na decisão que você tem que tomar. Eu sei, meu filho, o quanto eu tenho preparado você. Aleluia. Você sabe muito bem que desde o princípio tudo já estava pronto. O meu propósito para a tua vida era isso. Eu quero sim que você tenha uma família feliz, que você tenha paz, que você não tenha medo, que você ande. Todos os planos que foram frustrados no passado, não foi porque era da minha vontade perfeita, não era. Esses planos, eles ainda existem. Você pode sim erguer a sua cabeça, você pode decidir por querer isso para a tua vida. Nada mudou. O propósito que eu havia firmado para você não mudou. Não se paute naquilo que ficou. Olhe para frente, olhe para Jesus. Ele sim que é o autor e o consumador da vida,
do amor, da paz, da alegria. Ele consolida isso no teu coração. Tenha paz nele. Tenha paz nele. Deixe tudo sobre as mãos dele. Deixe tudo nele. Meu irmão, vamos orar juntos. Onde você está, hein? Se você quiser sentar, se você quiser se ajoelhar, esse é o momento em que você vai falar com Deus. Converse com Ele, fale com Ele. Seja de pé mesmo. Ah, papai. Ah, Jesus. Somos gratos, Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado. Como é bom saber que, por mais que tudo isso passe um dia, papai, mas nós estaremos contigo, um dia andaremos contigo. E hoje nós temos paz contigo. O nosso coração, ele não se atormenta, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. A nossa alma, ela não se inquieta, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Não queremos fazer algo antecipado, Pai, mas sim esperar o Teu tempo. Então, dá a nós, dá a mim, Pai. Dá a cada jovem presente, a cada adulto presente nesse local, dá, Senhor. Dá daquilo que eles necessitam, Pai. Eu intercedo por eles nesse momento em nome de Jesus. E eu lhe peço da sabedoria que o Senhor precisa dar para eles. Se a sabedoria de muitas vezes esperar um pouquinho mais, faça isso com eles, ó Pai. Se é da sabedoria também, meu Pai, de uma vez decidido, não ter medo de fazer, faça também isso com eles, papai. Se é da sabedoria de se aquietar, de repente ficar quieto para ouvir a sua voz, dá a eles também, ó Pai. Mostra a eles o que é, ó Pai, a conversa que o Senhor pode ter com eles, lá no quarto, naquele cantinho, só eles e o Senhor. Dá a eles, papai. Nesse momento derrama, Pai. Estamos com o nosso coração humilde, Senhor, aqui, quebrantados na Tua presença, e nós lhe pedimos, por favor, não nos deixe, Pai, sair daqui sem aquilo que cada um de nós viemos buscar, papai. Nós queremos que o Senhor aumente a nossa sabedoria, aumente o nosso conhecimento, para que possamos julgar as causas, ó Pai, cuidar não somente das nossas vidas, mas cuidar das coisas concernentes ao Teu reino, meu Pai. Pai, faz isso, derrama nesse momento, aleluia. Derrama nesse momento, Pai, aleluia. Derrama nesse momento, Senhor, aleluia. Derrama nesse momento, Senhor, aleluia. Derrama sobre a vida de cada jovem, derrama, Pai. Derrama os dons que eles necessitam, meu Pai. Derrama sobre eles. Derrama sobre eles. Que eles saiam daqui diferentes do que eles entraram, Pai. Que eles saiam melhores. Que eles possam compreender de uma forma espiritual, ó Pai. Aleluia. 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 Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Derrama sobre eles, Pai. Eles serão diferentes. Eles não serão iguais. Eles sairão dessa igreja hoje diferentes. É isso que eu sinto, Pai. Eles sairão diferentes. Eles não serão os mesmos. Eles não serão os mesmos na casa deles. Eles não serão os mesmos no ambiente de trabalho. Eles não serão os mesmos andando pela rua com os seus vizinhos. Eles não serão os mesmos. Eles serão diferentes, porque eles terão a Tua marca, Jesus. A Tua marca estará forjada neles. O Teu caráter, Senhor, estará forjado neles. Derrama sobre eles, Senhor, sabedoria e conhecimento. Derrama sobre eles, papai. Derrama, Senhor. Derrama, Pai. Obrigado, papai. Oh, Senhor, obrigado. Eu creio, sim, que as Suas promessas, ó Pai, elas serão firmadas na vida de cada irmãozinho aqui hoje. E eu oro, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, crendo que o Senhor não vai fazer, o Senhor já fez. Aleluia. Aleluia.
Meus irmãos, olhem para o alto e declarem o quanto vocês amam a Jesus por meio de palmas, aplausos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Deus. Aleluia. 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 Muito obrigado, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. A Ti toda a honra e toda a glória. Amém. Meu irmão, minha irmã, o próximo passo agora é fazer algo que, de certa forma, pela profissão eu conheço bem, que é destilar. Você sabe o que é destilar, Paulinho? Processo de destilação, você está estudando, né? Paulinho é estudante de química aqui. O processo de destilação é um processo de purificação, que um químico ele usa muito. Só que daqui para diante vocês pediram algo para Deus e vocês terão que destilar, vocês terão que purificar. Só que não é purificar qualquer coisa, vocês terão que destilar e purificar a sabedoria. A cada dia na vida de vocês, purifiquem, destilem essa sabedoria, para que ela fique cada vez mais refinada na vida de vocês. E nada tão bonito do que ver um jovem com uma sabedoria purificada, refinada, destilada em seu coração. Tá bom? Desejo o melhor do coração de Deus para vocês. Tá? Amém, irmãos. Até mais.